Fala, Nuno. E aí, Tudo bom? Cláudio? Tudo bom, Tudo meu jóia? filho? Então, cara, eu tô falando com o pessoal hoje sobre a raiz da liberdade, as raízes da liberdade, né, as punks. E aí, cara, as punk, né, que estão focado no assunto de hoje com raiz e óbvio, né, cara, não tem ninguém que entenda mais de raiz nesse país do que você. Para quem não conhece, o Nuno é meu amigo, né, meu irmão mais novo, né, de coração, de alma, de mente, privilégio enorme. A gente se trata assim, né, Nuno? Isso é como Certeza. a gente se fala. Então, basicamente, o que eu queria que você contasse um pouquinho da tua experiência com a Baroa, né? Assim, o teu mestrado, teu doutorado foi em cima da batata baroa, né? E Aracatia chantorrisa, né? Isso. E também do teu trabalho, lembrar por que você faz, como é que você começou trabalhando com a Baroa e como é que isso se expandiu para o que você tem na coleção hoje, como é que é, e um pouquinho da história da batata. Fala aí um pouquinho aí para o pessoal entender. Nós temos 5 Legal. minutinhos para a gente ver isso aí. Legal, Cláudio. Obrigado aí. Um abraço. Né, meu irmão de coração aí, né? Que a gente se conhece há uns 10 anos, né? Por E aí, essa por aí. afinidade muito grande, esse trabalho que vocês fazem incrível aí. Bom, a Baroa, ela entrou assim na minha vida. Eu estava na faculdade, antes só como consumidor, mas assim, pensar em produzir Baroa foi quando eu, e a Baroa, para quem não sabe, é a mandioquinha em São Paulo, a batata salsa no Sul, a batata Baroa no Rio de Janeiro. Quando eu estava na faculdade e começava a pensar nesse modelo agrícola com alta carga de insumos, com muita dependência de produtos, né, mesmo que fosse na agricultura orgânica. E aí eu fui começando a buscar espécies que fossem mais adaptadas, mais silvestres, vamos dizer, mais não existia o termo punk, não existia nenhum Não. conceito parecido com isso. Alguma coisa sobre espécies negligenciadas, subutilizadas, mas muito longe, a gente nem falava disso no Brasil. Isso rolava lá fora, mas aqui no Brasil nem se falava dessas coisas. E eu pensava, não, mas eu tenho que ter alguma coisa que é mais simples de produzir, que não precisa de tanto adubo, que não precisa de agrotóxico, né? Que eu possa manter minha própria semente. E aí surgiu, na verdade, na época, surgiram duas espécies principais, né? A batata baroa, a mandioquinha e o inhame. Tá? O inhame veio junto ali, mas acabou que eu despontei mais, tive mais afinidade, paladar também eu aprecio mais, talvez. Não, Ah, inclusive assim, para quem não te conhece, né, o apelido é Nuno Baroa, né, cara? Não é à toa que no ficou. baroa. E assim, tinha um valor de mercado também bom. Então, era um produto que eu gastava muito pouco para produzir, porque eu tinha minha própria semente. Comecei a plantar, eu estava no terceiro ano da faculdade, aí fiz um campo com umas 500 plantinhas, arranjei 20 coroas, 20 plantas, aí multipliquei, isso foi em 92, 1992, então assim, vão 28 anos, né? E aí eu fiz com 20 coroas, fiz 400, 500 plantas, dali já aumentei um pouquinho mais, né? E eu tinha minha própria semente, praticamente fertilidade natural do solo, manejado com adubação verde e zero de agrotóxico, né? Então, ao passo que você pensa qual é a E você raiz do fazia, verbo da você gente, fazia isso em que área lá no Rio de Janeiro? Em que eu lugar? fui produtor na região serrana do Rio de Janeiro, tá? Qual Em município lá? Sumidouro, Sumidouro. Soledade de Sumidouro, é o distrito de Sumidouro, que fica perto de Teresópolis e Friburgo. Tá? Inhame também vai bastante bem na região, mas Inhame já Porque, tinha mais porque produtores, a né? Baroa, assim, para quem estiver ouvindo a gente fora daqui, a Baroa ela pede um clima de altitude, né? Exato, Tropical de exato. altitude, é isso o clima dela? Isso. A gente diz que é tropical porque ela não se adequa ao clima temperado, que tem inverno muito frio ou um verão muito quente. Então tem que ser um clima igual o ano inteiro, mas igual o ano inteiro, friozinho. Uhum. Igual o ano inteiro, friozinho significa estar próximo aos trópicos, acima de 1.000 metros de altitude. Certo. Esse é o lugar Resumidamente. ideal dela. A origem dela, Origem é dos Andes setentrionais, é parte norte dos Andes. Né? Não é ali Chile, Argentina, não. É lá no norte, é Equador, ou Colômbia, seja, ela é Peru, aí nessa norte, área tropical mesmo, né? Nessa área bem tropical. próximo à linha do Equador, só que ela está entre 1.500, 2.000 metros lá. No Brasil, ela se adaptou a 1.000 metros, 1.200. Certo. E Tá? me diz uma Esse é o coisa, clima dela. o uso original dela, quais os povos assim que mais usavam? O Brasil hoje é o maior produtor de varoa em Mas quantidade, lá no né? passado, na origem. Na origem era principalmente Equador, sul da Colômbia e norte do Peru. São as Tá. três As regiões assim que populações tem originárias muito dali, né? Populações originárias. Aracatia, né? Que É. vem do Quechua,
a Aracacha, que veio para o espanhol. A gente tinha até o uso de Peruvian Carrot em inglês, a gente aboliu até para valorizar e para não fazer confusão. Então, mesmo em inglês, a gente usa Aracacha. Em francês era pomme de terre céleri, que seria algo como batata, salsa, né? Pomme de terre, céleri. Fazia uma confusão desgraçada, então a gente passou a usar Aracacha. E Né? por que Então, chama Baroa no Rio? Conta aí, porque essa história é boa. Pois é, a relato, assim, tem algumas variantes da história, mas a história basicamente é que ela chegou ao Brasil no início do século passado, 1907, e por precisar chegou ao Rio de Janeiro em uma missão colombiana, isso tem registro, Jaramillo, 1952, na Colômbia, tem um documento escaneado, e ela foi presenteada no Rio de Janeiro, numa Sociedade Nacional de Agricultura ou de Geografia, já ouvi as duas versões. Seja ela qual for, entenderam que o Rio de Janeiro era muito quente e levaram para a Serra, né, onde existia uma colônia suíça recente, tá, etc., que era a região de Nova Friburgo, em alusão a Freiburg, na Suíça. Então, ali começaram a cultivar, e aí falavam que era a batata do Barão de Friburgo. O Barão de Friburgo já tinha morrido, mas eram as terras do Barão. E aí diz que a baronesa dele, a esposa de um dos descendentes, gostava muito. Então ficou sendo a batata do Barão, só que era feminino, da Baroa, batata da Baroa, e virou batata Baroa, né? E não falava, era uma derivação de baronesa, alguma coisa assim. O fato é que ficou no Rio de Janeiro, não se usa outro nome, isso expandiu para o Espírito Santo, Zona da Mata de Minas Gerais, tem uma influência do Rio de Janeiro, e para o Distrito Federal, que tem uma influência forte do Rio de Janeiro também. Chega em São Paulo, eles não tinham essa referência de Friburgo, começaram a chamar de mandioquinha. Chegou no Sul, batata salsa, né? Então foi ganhando vários nomes, batata aipo também, e vários outros nomes que tem por aí. Né? É que seria igual francês. Fala. Desculpa. O fato é que eu vi e fui me agradando muito, porque ela tinha uma valorização no mercado pelo seu paladar muito intenso, particular, né? Muito apreciado, e tinha um custo de produção muito baixo. Eu era muito soberano, eu era muito autônomo, não precisava comprar nada para produzir a baroa, né? Tinha semente, e a mesma lógica acontece para inhame. O que aconteceu é que inhame, lá no Rio, eu tinha uma certa dificuldade de comercializar. Tá? Acontece que no inhame a gente tinha um pouco mais de dificuldade, porque já tinha muita gente plantando e havia mais competição. Eu tinha que plantar uma área maior, eu tinha que ser mais competitivo. Sabe? E a baroa não, tinha pouca gente. Então, eu me dediquei mais à baroa. Né? E até por afinidade mesmo. Né? Certo. Então, acabou que eu fui virando um especialista, vamos dizer, na aí região. Você entrou na Embrapa, virou o Nuno da Baroa, fez mestrado, doutorado, tudo, né? Foi. Eu fui vendo que não tinha nada de informação técnica de baroa, assim, científica, tinha alguns trabalhos, muito poucos, antigos, e recente não tinha praticamente nada no Brasil. E também é um cultivo sul-americano, né? Então, também em nível mundial, muito pouca Só coisa. que hoje você trabalha com muito mais do que a baroa, né? Ou seja, teve um salto, eu vi esse salto, né? Eu tive a oportunidade de ver esse salto 10 anos atrás aí. A gente se conheceu no encontro de baroa, na verdade, né? Era um encontro com produtores no campo, né? Dia de campo, né, de baroa. Isso. E aí, bom, aí isso deu um pulo. Hoje você tem, eu já vou mostrar no vídeo a coleção, né, que você tem hoje. Você tem uma coleção de raízes, né? E é lógico que tem muito mais do que raízes na Embrapa Hortaliças e tal. Mas o que você hoje, o tema de hoje que eu estou falando é sobre raiz, né? Então vocês têm, eu vi a lista enorme, né, de raízes que você tem lá. Mas teve um pulo, teve um momento, né? E a punk, assim, a Baroa já te trouxe uma emancipação, já te trouxe uma liberdade, né? Você se libertou de agrotóxico, conseguiu trabalhar com menos insumo, dono da sua própria semente, já te levou para o mestrado, já te levou para o doutorado, já te levou para a Embrapa. Quer dizer, a Baroa abriu tua vida, né? Agora, aí, um dia, isso se expandiu, né? Para as punk. Conta aí um pouco essa história. Legal demais. E a Casa da Videira fez parte dessa história muito forte, sabe? Então, não é à toa, né? Mas, assim, a gente, quando está na academia, sabe, Cláudia, a academia convencional, vamos dizer, ela nos orienta muito a ser um expert de um determinado assunto, né? De conhecer tudo daquele assunto e tal, etc. Uma visão holísticazinha é bom e tal, mas não muito, né? Não ter um senso crítico também não tão forte e tal. E aí, aos poucos, a gente foi vendo que só um cultivo não responde tudo. Não é? De jeito nenhum, não é a resposta para tudo. É a pluralidade, é a diversidade, tudo. Né? Então, realmente, se você tem uma frustração
para uma espécie, pronto, acabou, você fale, ou então acaba a sua pesquisa, etc, etc. Então, a gente começou a abrir o leque de conhecimento para ver que não podia ser só aqui. E aí a gente foi depois conhecendo de uma forma sistematizada o que se chama aí das espécies subutilizadas primeiro, Houve negligenciadas. um resgate primeiro, né? O mangarito, principalmente, né? Houve um resgate. Não, primeiro os inhames, eu fui ver, não, vamos trabalhar também com os inhames, com os carás, né? Os inhames carás, depende da região no Nordeste, eles chamam de inhame por um resgate histórico do nome africano, né? Mas aí se referindo ao cará, né? A Dioscória. Aí as ararutas, os mangaritos, um dia me vem à mão uma raiz meio esquisitinha, assim, pequena, mangarito. Quando eu provei, eu falei, gente, que paladar é esse? Isso tem uns 15 anos, mais ou menos. Eu fiquei absolutamente. Falei, a única coisa que é tão saborosa em termos de raiz e tubérculo quanto o barô é o mangarito, eu diria assim. Depois vem o tupinambura, aí mais recente, um fenômeno de uns 5 anos para cá, também é delicioso, né? O E aí a carapezão, gente... né? Oi? O carapezão. O pezão, aí dentro da coleção de carás tem uma diversidade gigantesca. Os inhames ou carás roxos, o carapezão, o cará caramujo, tem o aéreo, né, o cará aéreo, que é muito similar no paladar a uma batata firme. Tem diversos outros formatos, o Dioscória trífida, completamente diferente. O japecanga, que é bem cremoso, é nativo do Brasil. Os outros foram naturalizados, digamos assim, mas são africanos ou asiáticos. Mas existem algumas espécies que são brasileiras, como o cará japecanga, como o amazônico, o dodecaríono. Tem feijões que geram raízes, né? Feijões que geram raízes, né? Então, o feijão batata, né? O Uhum. taquirizo, e por aí vai. A própria, eu esqueci de colocar na coleção, mas a moringa, a gente come raiz de moringa como se fosse raiz forte. Olha só. Ela ralado assim, ela tem um paladar ardido, a gente só faz o branqueamento, fica muito parecido com o creme aí do sul. Olha só. Então, existe uma diversidade de conhecimentos tradicionais que, se não estão organizados, eles vão se perdendo, porque eles traziam consigo uma soberania, uma autonomia, uma liberdade, uma independência do mercado, né? Desse ente chamado mercado, que nos aprisiona. Né? Então, para pensar, Cláudio, qual é a raiz ou tubérculo que o Brasil mais come? É batata. Comenta. Batata. Batata, né? Batata A inglesa, segunda, que se chama que nem é inglesa, né? inglesa é. A segunda, Mandioca. mandioca come-se muito por É, causa do Brasil, Nordeste e não. Norte, mas assim, acho que mercado é cenoura, Ah, talvez. cenoura não, falando das raízes, sim. Cenoura, 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 isso, beterraba. é por aí. Né? Então, e Você elas fala são... das tradicionais, né? Você está perguntando das tradicionais. É, Não, mas batata, cenoura, beterraba e acabou, rabanete. isso. E o Brasil tem o privilégio da batata doce, da mandioca. Essas eu até não dediquei tanto estudo, porque tinha muita gente trabalhando com elas. Sim, Mas lógico. são divinas, fantásticas, né? Super adaptadas. Então, eu dediquei aquelas outras que não, mandioca e batata doce, que já tinham um bom resgate, um bom trabalho, Um uma bom valorização. pesquisadores, né? Isso. Muitos pesquisadores trabalhando, para começar, em 2006, uma coleção de hortaliças tradicionais, de hortaliças punk, aí incluindo raízes, folhas, frutos, etc, etc. Flores, né? Uhum. E, dentre as raízes, nós temos umas 20 espécies, pelo menos, que têm raízes comestíveis, né? E espécies, né? Aliás, tem até mais do que isso. Mas, falando em nível de gênero e tal, mas Dioscória, por exemplo, tem um monte de espécies, né? Uhum. Mas a gente se dedicou a guardar, né, a ser um guardião. Eu me considero muito mais guardião do que curador. O termo Uhum. científico, eu sou curador da coleção de raízes e tubérculos, de Dioscória, de Colocácea e de Xantossoma também, né? Então, e de Arracácea, né, que é a Uhum. mandioquinha. Algumas são nativas do Brasil, como araruta, como mangarito. Outras foram trazidas no processo de colonização, né, como o inhame, que veio da Sudeste Asiático e Oceania, trazido pelos portugueses, né, provavelmente passando pela África. Aí veio também o inhame cará, que também veio da África, né, então, como alimento dos escravizados e Que tudo mais. você não usa aquela palavra que começa com T de jeito nenhum, né? Não, de jeito nenhum. Aquela. Houve uma de- tentativa de padronizar nome internacional usando um nome que o Brasil nunca usou, né? E aí Nunca. a gente, não, o nome tradicional brasileiro é que tem que ser valorizado. Se tem 5 nomes tradicionais em regiões diferentes, eu acho que essa é a riqueza da cultura. E a gente, se tiver no Sul, eu vou falar do que eu mais trabalho, né? Uhum. Se eu tiver no Sul, eu vou falar batata salsa. Se eu tiver no Rio, eu falo barô. Se tiver em São Paulo, mandioquinha. Por aí Uhum. vai. Eu respeito a região, o local, né? O Lógico, lógico. público-alvo.
Mas invenção não, né? Isso é científico, né? É, lógico. Mas, Mas é isso. assim, para a gente terminar aqui agora, acho que a gente podia fazer um comentário sobre o tubérculo mais consumido por todo mundo, que é a batata, né? No vídeo passado eu até falei, né, que hoje 70% da produção de batata no Brasil é uma variedade de uma espécie de batata, das centenas de espécies de batata que a gente tem. Comentei isso. Eu queria que você falasse um pouquinho da batata e, assim, na tua vida no final, né? Qual o aspecto de liberdade que isso traz na prática para a tua vida? Só as duas coisas e aí a gente encerra. Legal, legal. Eu sempre falo da batata como exemplo, não é a espécie batata que é vilã de forma nenhuma, ela é tradicional nos Andes, ela se adequa muito bem ao sul e ao sudeste brasileiro, né? A gente tinha variedades regionais, o sul tinha a variedade baronesa, que era típica do Rio Grande do Sul, né? A região do Rio Grande do Sul, avermelhada, mas realmente a cadeia produtiva de batata que ela se apresenta, ela é muito dependente de insumos, ela é Você muito pode repetir porque você falhou. A cadeia, fala de novo, a cadeia. a cadeia produtiva de batata, né, como ela se apresenta, ela é muito dependente de insumos. Semente de batata caríssima, importada, passando por cultura de tecidos, por biotecnologia, né? Depois uma quantidade de adubo gigantesca, um aporte de agrotóxico enorme. E aí tudo bem, as pessoas querem consumir batata orgânica. Mas vai produzir batata orgânica para ver a dificuldade. É uma planta não adaptada aos trópicos. Mesmo na região sul e sudeste, produzir no verão batata orgânica é quase impossível. Uhum. Ou então a produtividade vai ser baixíssima, inviável economicamente. Então, aí a gente foi vendo, né, e apresentando para a sociedade diversas alternativas de raízes e tubérculos, e algumas com nutricionalmente que dão de 10-1, vamos dizer, na batata brasileira, né? Na batata brasileira que é aguada, que é carregada de insumos e tal, etc., é bombada, né? E não digo a batata tradicional do Peru e da Bolívia, que tem variedades super nutritivas, etc, etc. Mas, No assim, Chile tem umas batatas fantásticas, né? e quem gosta do paladar de batata, a gente apresenta. Você gosta de paladar de batata, não abre mão, experimenta um caramuela, que tem, assim, você faz um preparo com caramuela, seja numa sopa vegetariana, seja uma costela com batata, você jura que é uma batata firme, como aquelas que não existe mais, sabe? Aquelas E além de ser muito mais gostoso, né? mais gostosa, mais nutritiva, ela tem 32% de sólidos contra 14%, 15% da batata comum, batata andina, né? Batata peruana, não inglesa. Uhum. Ela tem 6 a 6,5% de proteína contra 1,8% da batata. Então, ela é uma fonte de carboidrato bem mais energético, então você tem uma redução aí da necessidade de consumo para atender a população, ela tem uma eficiência energética muito maior, e a gente está obtendo, tudo bem, vamos tentar atender. Eu sou pesquisador da Embrapa, né, e a gente compreende a necessidade da produção para uma população de 210 milhões de brasileiros, e a gente vem mostrando para eles níveis de produtividade de caramuela de 30 a 40 toneladas por hectare, de mangarito de 25 toneladas por hectare. Gosta do paladar de batata? Mangarito tem um paladar da melhor batata possível e imaginária. O caramuela, existem, inclusive, variedades de batata doce. Tem uma no norte do Brasil que tem um paladar muito semelhante a uma batata comum. Ela não tem um adocicado, assim, é bem suave. É muito interessante. E, assim, finalizando, né, conforme você disse, Uhum. né, esse é o aspecto que a gente apresenta alternativas e que a gente vivencia essas alternativas. Então, basicamente, eu acho que fica muito gostoso até trabalhar, fácil e gostoso trabalhar com aquilo que a gente vivencia, que a gente experiencia na prática. Eu faço uso dessas espécies já há muitos anos, Você né? tem casa, né? Dentro de casa, então, produz inhame, produz mangarito, tem cará, tem caramuela, batata doce usa rama de várias outras espécies que a gente não costuma usar rama, né? E por aí vai. Então, vivenciando isso, a gente observa a libertação que é a diversidade alimentar, isso se reflete na saúde. Então, a gente se sente muito mais bem disposto. A digestão dessas espécies é muito melhor do que algumas outras fontes de carboidrato que são mais pesadas. A gente tem dificuldade de digestão. Então, eu sinto isso na prática. Então, quando eu faço uso de carboidratos de raízes, eu me sinto muito melhor. Tá? Uhum. E, e, e assim, no geral, quando você se aproxima da produção, quem tiver a oportunidade, igual a gente tem, de ser agricultor urbano, fantástico. E produzir pelo menos uns 20, 30, 50, 80% da nossa alimentação, espetacular. A gente se sente
orgulhoso do que faz, se sente feliz, sabe? Isso se transforma em felicidade. E tem essa Quem coisa que eu tenho eu chamado, compreendo as pessoas, desculpa, desculpa te eu cortar. compreendo, eu compreendo que algumas pessoas não têm essa oportunidade, mas que valorize quem tem, que se aproxime de quem faz isso com amor, com carinho, com conhecimento, com respeito ao conhecimento tradicional, e não com aquele produto comercial puro e simples, e sim com um alimento de verdade, com uma raiz produzida com carinho, com amor, com critério, né? E com qualidade alimentar, culinária, né? Nutricional, e que, se ele não pode ser agricultor, nós somos seres agricultores, abandonamos isso, mas nós somos seres agricultores. Uhum. E quem hoje em dia não Jardineiro, consegue... jardineiro, mais que agricultor, jardineiro. Verdade, verdade. A verdadeira, a primeira agricultura, a jardinar o planeta. Mas, assim, quem não pode ser, que pelo menos valorize e dê Quem é, né? apoio a quem está sendo. Tá? Eu Então, acho que, assim, para terminar, uma coisa que eu acho que eu vou apontar muito, né, nesse vídeo de hoje é essa questão da libertação das commodities, né, cara? Porque, assim, commodity, ela criou um esquema de dependência que, se faltar água, se faltar adubo, se faltar veneno, cara, você tá sem nada. Aí essas plantas, combustível. elas são, inclusive, reserváveis no próprio solo, né, cara? Que é um troço fantástico. Então tá, Bruno. Ô, Nuno, olha, eu te agradeço muito. Depois que tiver tudo editado, eu te mando para você se ver lá. Maravilha. Obrigado. Grande abraço. Valeu, Saúde. tchau. Vai.